Existe uma fala reincidente na internet que diz assim, e eu concordo muito com ela, que diz assim: se você não pode controlar o que está acontecendo lá fora, controle o que está acontecendo aqui dentro. E desta forma, quando você controla o que está acontecendo aqui dentro, todos os fatos, sejam eles ruins ou bons, positivos ou negativos, não vão te tirar o equilíbrio. Fica chateadinho, fica triste e tal, mas o equilíbrio permanece. A paz permanece. E a paz, além de todo o entendimento, é aquilo que a gente precisa buscar. É aquilo que vai fazer com que a vida valha a pena de verdade. Então vamos. Por favor, respire fundo e receba. Querido Deus, fale através das minhas palavras hoje. Pense através dos meus pensamentos hoje. Trabalhe através dos meus atos hoje. Eu lhe pertenço para que me utilize hoje e sempre. Que assim seja. E nós então chegamos ao dia 5. Eneide, boa noite. Reverencie o divino com a disposição. Gente, como é importante entender, ter disposição como força da vontade e não força de vontade. É importante a gente distinguir isso um pouquinho. Lá se Maria Cristina, deve ser, não sei. Boa noite. Eu não vou ficar interrompendo para falar boa noite a todo mundo, porque senão eu acabo não trazendo o recado. Mas força de vontade é uma coisa. Força da vontade é outra. Vontade é uma coisa que geralmente dá e passa. Por exemplo, a gente fala assim, ai, tô com vontade de comer um brigadeiro. Se você não fizer nada, essa vontade passa. Mas a força de vontade, então, é aquele negócio em que você precisa se empurrar, precisa fazer um esforço que você às vezes não está disposto a fazer, que você faz por obrigação demais e tal. E a força da vontade é diferente porque você percebe que você deseja aquilo e você se coloca na disposição de fazer. Nós vamos aprender sobre isso hoje com a Ianla e é assim, sensacional. Fique ligado e pratique isso. Definição de trabalho. O princípio com o qual estamos trabalhando hoje é a disposição. Ela é um estado de receptividade mental e emocional que nos torna abertos e disponíveis para sermos inundados pela vontade do divino. Presta atenção. Quando nós estamos em receptividade e emocional, com a disposição, isso abre este canal para que sejamos inundados pela vontade de Deus. E a gente faz esta oração: seja feita a sua vontade. Mas muitas vezes nós não estamos na disposição de permitir que Deus realize em nós a vontade dele. Então, trabalhar a disposição, isso muda todo o contexto. É a vontade firme de realizar coisas que servem para o nosso bem enquanto seres divinos. Comentários. Houve momentos em que eu soube exatamente o que fazer para solucionar um conflito ou acabar uma situação insuportável. Eu tinha clareza sobre o que devia fazer, mas não estava sempre disposta a fazê-lo. Com grande frequência eu tinha medo do resultado. Eu não queria me zangar ou desagradar os outros. Não me dispunha a dar o primeiro passo, sobretudo se não soubesse direito onde estava pisando ou se tivesse medo da reação do outro. Eu não queria correr o risco de estar errada. Eu não estava disposta ou preparada para me defender se me desafiassem. É isso mesmo. Eu sabia o que precisava ser feito, mas não me dispunha a fazer. Eu resistia.
Gente, como é bacana quando nós paramos para analisar isso. É o lugar da verdade íntima. Quando eu me disponho a encarar aquilo que é preciso ser feito, ainda que seja desagradável para alguém, eu vou fazer. Ainda que seja desagradável para mim, eu vou fazer. Quando você não faz alguma coisa com medo de chatear, com medo de ser criticada, com medo de não agradar, com medo de dar desgosto, ou de se desagradar, ou de ser ofendida, você sai do alinhamento. A gente falou sobre abrir-se para receber essa intuição. E quando nós entramos na disposição, Deus fala conosco, através de nós, por nós. E somente neste lugar, se estivermos dispostos a viver isso, é que nós vamos conseguir avançar. A resistência em fazer aquilo que sabemos que deve ser feito vem do medo. O medo é uma ferramenta do ego. Nós já falamos um pouquinho sobre o medo. O medo precisa estar atrás de nós nos empurrando e não à nossa frente nos freando. O medo é mecanismo de defesa do ego. Nós precisamos olhar para isso ou corremos o risco de viver como o hamster. Achar que estamos... O hamster fica aquele ratinho, né? Ele fica numa rodinha que ele fica correndo ali e ele acha que ele está indo a algum lugar, mas ele está exatamente no mesmo lugar, ele não sai dali. Ele não sai apesar de ele se cansar, inclusive. Essa é uma metáfora perfeita para a gente entender que quando a gente não faz aquilo que é preciso ser feito, nós vamos estacionar, estagnar. Nós não nos dispomos a errar, a parecer incapazes, a sermos desafiados ou derrotados. Quanto mais nos enterramos na resistência, mais nos distanciamos da vontade. E presta atenção, e esquecemos que o divino não lembra dos nossos erros e nem censura aquilo que percebemos como derrota. Deus já nos perdoou. Desde sempre, antes de errarmos, já estamos perdoados. E por que nós insistimos em não fazer o que precisa ser feito com medo de errar? Pensa nisso, como às vezes a gente é tolo. A energia divina também não julga nossos métodos ou escolhas. O divino simplesmente pede que nos disponhamos a fazer o que for preciso para entrarmos em nosso próprio estado de divindade. O que significa que precisamos desenvolver a sabedoria e a coragem através do fortalecimento da vontade. Lembra? Eu falei força da vontade. Nós precisamos fortalecer a nossa vontade em ser a representação de Deus aqui na Terra. Pensa comigo, gente. Deus não tem braços, pernas, olhos, voz, a não ser as nossas. Eu acho que é tão importante a gente se lembrar disso, que nós somos a expressão de Deus aqui na Terra. Se nós tomarmos ciência da responsabilidade disso, nós nos fortaleceremos para fazer bem feito o que há para ser feito. Entendendo que vamos errar, é fato. A gente é uma criança aprendendo, mas no erro a gente aprende. Nós não podemos desistir de fazer. Muitas vezes nós sabemos o que dizer e como saber. Muitas vezes nós sabemos o que dizer e como dizer, mas não conseguimos descobrir quando ou se devemos dizer. A disposição acende em você a sabedoria divina que vai descobrir o melhor momento
e fazer a melhor escolha entre falar e calar-se. Sim, muitas vezes a gente vai precisar calar, mas precisamos calar com consciência que estamos calando. Não porque temos medo de estarmos fazendo algo errado. Se temos a consciência que esta palavra que vamos dizer, que esta ação que vamos tomar é algo para o bem, o belo e o justo, por que não? Medo do julgamento? Este medo nos impede de avançar, com toda certeza. Então, às vezes a gente se retrai, a gente não fala nada. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu tive a intuição de fazer a leitura e o estudo deste livro, meu medo apareceu, o meu ego manifestou. E ele falou, as pessoas vão te julgar, vão te criticar 40 dias, não vai dar certo. Quem é que vai ficar aqui 40 dias? Isso é um absurdo. Meu ego danou a falar na minha cabeça. Mas, como eu estava com segurança e continuo estando com a segurança de que essa é uma inspiração divina, me mantenho firme. E, tomara Deus, a gente siga juntos pelos 40 dias. Porque aonde eu estiver, eu farei. Eu estarei aqui. Sabendo que pode haver críticas, pode haver rejeições, pode haver abandonos, está tudo certo. Eu estou seguindo no projeto que eu entendo como sendo divino para mim. E acho que essa é uma alternativa para quando nós queremos evoluir. E ela segue. Às vezes, quando estou enfrentando uma situação que me intimida, eu me imagino dizendo e fazendo coisas que não ousei fazer em sã consciência. Quantas vezes perdemos oportunidades por conta do ego, Miriam está dizendo. Por conta do ego, é fato. O nosso ego usa mecanismos de defesa. Eu gravei uma série falando sobre mecanismos de defesa do ego. Se você quiser, depois você vai lá e assiste. É incrível, porque são milhares de alternativas que o nosso ego usa. E ele faz isso não é por maldade, ele faz isso porque existe uma necessidade de preservar energia. É o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro mamífero, que precisa preservar energia. Então, ele sustenta uma estabilidade. Mas esse é um outro papo. Vamos seguir aqui. O que eu chamo de sã consciência para justificar minha omissão é a parte do meu ego que bloqueia a disposição porque quer sempre agradar a pessoa. Então ela diz assim, quando ela está enfrentando uma situação que a intimida, mentalmente começa aquele diálogo. Lembra que eu falei das vozes? Então, aí começa aquele diálogo, entrar em contato com o pensamento. Aí ela começa a ensaiar, começa a achar que eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, quando eu falar isso eu vou ouvir aquilo, e essa conversa começa a martirizar dentro da cabeça dela. Por quê? Porque ela quer sempre agradar. E quando nós fazemos algo para agradar, corremos muitos riscos. Precisamos fazer o que é importante fazer, né? Então pensa assim, eu vou fazer o bem porque vão gostar de mim? Eu vou fazer o bem porque é importante fazer o bem. Quando o motivador é externo, chances há que não vai dar certo. Isso é uma outra coisa que eu falo de vez em quando com as pessoas. O motivador tem que ser interno. Então, eu permito que o ego fale muito alto porque o meu motivador é externo. Se eu focar no motivador interno para fazer o que eu estou fazendo, aí sim eu tenho mais chance. Todos nós precisamos de coragem para nos dispormos a reverenciar o divino nos desafios que enfrentamos como seres humanos. É fato. A disposição reforça a ligação entre a mente física e a mente divina ou espiritual, formando um caráter espiritual forte. Quando você quer se tornar um verdadeiro representante da energia divina,
você se dá conta da necessidade de construir uma base espiritual sólida. Sabe que precisa, antes de mais nada, rezar. E rezar, gente, é aquele momento em que você tem um papo íntimo com Deus. É trazer Deus para a intimidade. Porque quando eu entro na intimidade com Deus, a minha conversa é num outro nível. E neste lugar eu construo uma base espiritual sólida. Quando eu compreendo a minha relação com Deus como sendo de unidade, não há separação entre eu e Deus, de jeito nenhum. Eu já falei isso. Se você tira uma gota de água do oceano, aquela gota permanece oceano. Ela nunca deixa de ser oceano. É uma gota, mas é o oceano. E nós somos uma centelha divina. De Deus viemos, somos criaturas dele. Então nós precisamos criar este hábito de fazer esta comunhão com Deus em oração, em intimidade. Ela segue. Quando você se dispõe a construir uma base espiritual, sabe que receberá proteção e direção, e que a luz e o amor do divino inundarão o seu ser. Eu gosto de contar exemplos meus, né? Ontem eu contei algo que havia acontecido comigo na sexta com relação a um médico. E hoje eu vou contar uma que aconteceu comigo em relação ao meu marido. Ele me disse uma coisa e eu me senti excluída. E eu queria que ele me reconhecesse. Então, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Quando ele disse, eu me irritei. Eu fiquei confrontando ele. E aí eu saí de perto. E aí eu respirei fundo e imediatamente, porque eu agora estou com este hábito mesmo, eu digo: Senhor, Jesus, Espírito Santo, limpa minha mente, limpa minha mente. Quando eu percebo que vem uma irritação, uma chateação, alguma coisa, eu já peço, limpa minha mente. E naquele momento veio assim: é o ego querendo aplauso. Eu falei: você quer aplauso? Tem não. Esquece isso, pronto. Acabou a irritação. Se nós criarmos este hábito de falarmos com Deus dessa maneira, eu fico tão encantada com isso, porque o resultado é imediato, é instantâneo, gente. É instantâneo. Acredite, pratique, vai acontecer com você. Se ainda não acontece, eu tenho certeza que vai. Quando você faz ou diz aquilo que seu espírito ordena, talvez algumas pessoas não fiquem muito satisfeitas com você. É verdade. Às vezes a família fica aí brava, porque num domingo à noite estou aqui, no feriado, estou viajando com a família, seja lá o que for, eu estou aqui, não sei o que e outras coisas. Eu estou citando este exemplo porque eu estou aqui com vocês. Talvez as pessoas não fiquem satisfeitas com a sua atitude, com a sua decisão. Mas, se você tem consciência que você está em unidade com Deus, segue em frente. E ela segue dizendo: mas é possível, gente, presta atenção nisso, é possível que você seja o único recipiente do divino num dado momento. Lembra que eu falei agora mesmo que Deus precisa de nós aqui na Terra para representá-lo? Nós somos os olhos, a voz, o ouvido, as mãos, os abraços de Deus aqui na Terra. Nós somos o recipiente que Deus usa para representá-lo. O divino sempre precisa de um recipiente de onde jorrarão suas energias. Ei, Pablo, gente, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Eu gosto de dizer assim que eu sou uma mangueira por onde passa a água. A mangueira
é torta, é velha, é furada, mas a água é limpa. Disponha-se a ser um canal de Deus aqui na Terra. Disponha-se a permitir que você revele a face de Deus para quem te dirigir o olhar. Disponha-se a ver a face de Deus em quem você dirige o seu olhar. E as coisas mudam completamente. E ela segue dizendo: exercer a disposição não levará as pessoas a concordar sempre conosco, nem fará que as coisas aconteçam da maneira que achamos ou sentimos que deveriam acontecer. Mas, por outro lado, a disposição estimula a cooperação entre as pessoas porque demonstra disponibilidade para um diálogo em busca da verdade. Quando você me ensinou, eu tenho feito sempre quando alguma coisa me aborrece. Que bom, Lu! Quando uma pessoa se dispõe a rever seus pontos de vista e mudar uma atitude, a tensão é aliviada. Quando não há tensão, há paz. A paz é a energia do divino. A disposição não tornará a sua vida mais cômoda, mas ajudará você a lidar melhor com cada experiência que enfrentar nesta vida. Ter coragem de dizer o que pensa e de dizer a verdade através da ótica do amor e não da raiva ou do medo. Abrir-se para aceitar o ponto de vista dos outros, sem sentimentos de ameaça ou de derrota. Abrir mão da necessidade do ego de ter tudo sempre sob controle, dispondo-se a fazer o que for preciso para estabelecer a paz. Todas estas são formas de crescimento. Eu vou repetir isso porque é importante. Ela traz então formas de crescimento. Ter coragem de dizer o que pensa e de dizer a verdade através da ótica do amor e não da raiva ou do medo. Abrir-se para aceitar o ponto de vista dos outros sem sentimento de ameaça ou derrota. Abrir mão da necessidade do ego de ter tudo sempre sob controle. Dispondo-se a fazer o que for preciso para estabelecer a paz. E aí eu paro para perguntar para você. É uma frase muito clichê, mas importante. O que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Eu procuro pensar, ter razão ou ficar em paz. E defender um ponto de vista traz paz? Ou sustentar um posicionamento? Quando nós precisamos defender algo, é porque a gente não tem muita certeza, muita segurança daquilo. Quando nós acreditamos em alguma coisa, tudo aquilo é. Eu vou trazer um contexto religioso. Uma pessoa que é católica, ela não precisa defender a igreja. Se ela tem segurança daquilo, da sua igreja, da sua religião, ela não precisa defender. Quem quiser atacar a igreja, é problema da pessoa. Assim o evangélico. Dentro dos segmentos, chamado evangélico, a gente tem várias denominações. Então, quem é da primeira igreja batista e não precisa defender, falar que a igreja dele é melhor do que a igreja católica ou do que a igreja Testemunha de Jeová. Quem não precisa defender. Seja qual for o seu ponto de vista. Se você não há necessidade de defesa. Mas você pode ter firmeza de dizer sem atacar. E é isso que ela fala. Essa disposição de se tornar um canal. E ela segue: quando você se dispõe a entregar seus pensamentos à mente divina, você recebe a direção divina.
Essa direção permitirá que você dê a seus sentimentos uma dimensão de amor, de franqueza e de paz. À medida que sua natureza divina se desdobra, você vai exercendo sua disposição em seu próprio benefício e do mundo à sua volta. Ao enfrentar dificuldades e desafios, é preciso se dispor a errar, a dar mais de si, a cair, se levantar e cair outra vez, sabendo que a ajuda divina está sempre próxima. Dentre todos os princípios espirituais que nos levam a um momento de graça, a disposição nos ensina que, quando aceitamos abrir mão de tudo que possuímos, o divino nos devolve 10 vezes mais. E o que é que possuímos? Roupa, dinheiro, imóveis, carros. O que é que possuímos? Precisamos refletir sobre isso. O que é que vamos deixar? Outro dia eu falei sobre isso. Na cultura mexicana existem eles falam assim: eu morro 3 vezes. A primeira vez eu morro quando eu me dou conta da morte, quando eu entendo que eu vou morrer, quando a morte se torna algo que eu posso lidar com ela. Porque muita gente passa a vida inteira sem pensar na morte. Então, o primeiro dia que a gente morre, segundo essa cultura mexicana, é o dia que eu me dou conta que eu vou morrer. O segundo dia, ou a segunda vez que a gente morre, é quando a gente morre fisicamente mesmo. E a terceira vez que a gente morre é quando somos esquecidos, até por aqueles que diziam que nos amavam. O que é que nós estamos plantando nesta terra para deixar o nosso registro aqui? Com que disposição estamos vivendo aqui para que sejamos dignos de termos passado por aqui e de tomar conta, tomar posse da herança, como filhos do Deus Criador? Temos direito a uma herança, se por ela fizermos por merecer. Eu acho isso muito importante de pensar, gente. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de pensar sobre isso. E aí ela termina e pergunta, né? Após ler o comentário de hoje, me dou conta de que... E quais são as frases com as quais eu quero trabalhar hoje? E aí ela tem a afirmação sobre a disposição. Respira fundo e recebe. Eu me disponho a ficar em silêncio. Eu me disponho a confiar na presença divina que existe dentro de mim. Eu me disponho a confiar no divino, no silêncio dos meus pensamentos. Eu me disponho a confiar ao divino os segredos do meu coração. Eu me disponho a confiar ao divino a essência de minha força vital, meu espírito. Eu me disponho a ouvir a voz do divino. Eu me disponho a conhecer a vontade do divino. Eu me disponho a me entregar à presença do divino. Eu sei que a força vital do divino se importa comigo, fala comigo, me ama e me protege. Por todas estas coisas, agradeço.
e que assim seja. E a prece final: fazei com que eu me lembre de que seja feita a vossa vontade, não a minha. Eu me disponho a honrar a vossa vontade. A vontade do divino é a minha salvação. Ter disposição é ter coragem. E assim a gente encerra o dia 5. O que vocês acham disso? Que assim seja, né, Glace? É ou não é um puxão de orelha dos bons que eu gosto muito? Vocês estão tendo junto comigo a oportunidade de avançar em direção a vocês. Eu estou tendo a oportunidade de avançar em direção a mim. E eu espero, com toda a força do meu ser, que isso contribua com o seu desenvolvimento. Espero de verdade que de alguma forma você possa se tornar um perfeito recipiente do divino aqui na Terra. Agradeço muito a sua presença aqui, sou muito honrada e quero muito ter a sua companhia novamente amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília. Muito obrigada. Respira fundo e repete junto comigo: Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem conduzir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, e que assim seja. Amém. Um abraço para você e até amanhã, pela graça de Deus. Um abraço.